Muito bem, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 7 até o final, o verso de número 18. A palavra do Senhor nos diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia eu vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Glória a Deus. Podem ser. Irmãos, é muito comum o apóstolo Paulo, quando está encerrando as suas cartas, ele apresentar uma lista de nomes de irmãos em Cristo Jesus, pessoas que estão trazendo saudação para a igreja na qual ele está escrevendo, e também pessoas que ele está saudando dentro da própria igreja. Aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele não faz diferente. Ele cita algumas pessoas aqui, e na verdade nós temos uma relação de 10 nomes que são citados, 10 pessoas que são citadas aqui nesses textos que nós acabamos de ler, do versículo 7 até o versículo de número 18. E o meu propósito com vocês nesse estudo é refletir um pouquinho sobre esses personagens, e de fato, de forma resumida, porque não tem como a gente meditar na biografia de 10 pessoas dentro de um culto só. O objetivo, então, é falar um pouquinho, trazer alguns detalhes de cada um desses queridos irmãos, apresentando referências bíblicas, o perfil de cada um deles, uma lição bíblica, uma lição importante para nós e uma aplicação pessoal. E a proposta que eu trago para vocês também nesse estudo é que a partir do momento em que a gente for falando ou estudando sobre cada um desses irmãos, que possamos parar para pensar com quais desses irmãos nós mais nos identificamos. De tal forma que a gente consegue também aplicar o texto bíblico, para as nossas próprias vidas. Ok? Então vamos pensar nesse sentido. O título do nosso estudo é Pessoas Notáveis de Companheirismo Ministerial. Então, esse é o título que eu estou trabalhando para os irmãos. São lições de fidelidade e serviço a Cristo. A gente vai ter isso aqui através desses irmãos em Cristo Jesus. Homens que conseguem nos dar lições de fidelidade e serviço, dedicação ao Senhor. Então, o título é Pessoas Notáveis de Companheirismo Ministerial.
E com quem começamos? Começamos no versículo 7 com Tíquico. Veja o texto aí. Colossenses capítulo 4, versículo 7. Temos mais duas referências que apresentam o nome do nosso irmão Tíquico. Efésios capítulo 6, versículo 21 e Atos capítulo 20, versículo 4. Então, essas três referências aí apresentam, mostram o nome de Tíquico. É interessante, irmãos, como é que Tíquico é descrito nesses textos? Como amado irmão, fiel ministro e servo no Senhor. Um homem que realmente servia a Deus. Algo que se destaca para a gente nesses textos sobre esse irmão em Cristo Jesus, sobre Tíquico, é que ele era um mensageiro de confiança do apóstolo Paulo. Era alguém que Paulo podia realmente confiar para enviar uma mensagem, para que ele pudesse informar para as outras pessoas qual era a real situação do apóstolo Paulo. Tíquico, então, era como que um mensageiro, alguém que conseguia entregar mensagens importantes do apóstolo Paulo para as igrejas. Era alguém muitas vezes usado por Paulo para atualizar a situação do apóstolo para com o rebanho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então imaginemos isso, Paulo em suas viagens missionárias, Paulo em suas prisões, como é o caso aqui de Colossenses. Tíquico, então, foi alguém que Paulo chamou para que pudesse ser um mensageiro e levar uma notícia para a igreja em Colossos de qual era a situação do apóstolo Paulo. Então, a lição que nós tiramos aqui é que Tíquico ele é capaz de nos ensinar sobre fidelidade em tarefas práticas no reino de Deus. Em ser fiel a Deus diante das tarefas práticas que o próprio Deus nos concede ou coloca para que a gente faça. Paulo confiava em Tíquico, não é? E a aplicação que a gente tem aqui é exatamente confiança. Ele era um mensageiro de confiança. A necessidade, então, de sermos pessoas confiáveis no cumprimento da missão colocada para fazermos. Amém? Então, essa é a lição que a gente tem aqui, né? Paulo, como um líder, coloca diante de Tíquico uma missão extremamente importante e ele era alguém em que Paulo podia confiar de que realmente cumpriria com essa missão. Bendito seja o nome do Senhor. Dá para a gente seguir para o próximo? Lembrando que são 10 aí que a gente vai trabalhando. Próximo, Onésimo. Onésimo a gente tem aí no versículo de número 9. Muito bem. Onésimo. Esse nome não é tão estranho para os irmãos. Quem lembra alguma coisa sobre Onésimo nas Sagradas Escrituras? Paulo escreve a carta a Filemon e o assunto que Paulo vai tratar ali é sobre Onésimo. Vamos ler então Filemon, né? Para a gente pegar com mais segurança essa questão. Do versículo 10 até o versículo 16. Muito bem. Então, qual é a história? Filemon, crente em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus. Onésimo não. Onésimo era escravo de Filemon. Algo aconteceu, uma situação aí em que a gente não tem detalhes do que aconteceu, mas o fato é que a gente percebe que Onésimo roubou de Filemon e fugiu. Se tornou então um escravo fugitivo. E nessas andanças, nessas fugas, ele foi parar em Roma. E ao parar em Roma, se deparou com o apóstolo Paulo, que estava preso. Paulo pregou o evangelho para Onésimo e ele se converteu. Foi alcançado pela graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E passou um tempo com o apóstolo Paulo e já começou ali, logicamente, a ser discipulado
pelo apóstolo Paulo e estava servindo já o apóstolo Paulo, ou seja, ajudando ali em Roma. Mas Paulo sabia que havia uma situação entre Filemão e Onésimo que precisava ser reparada. Paulo então escreve a carta para Filemão, que é essa carta que Edésia leu alguns versículos, entrega essa carta nas mãos de Onésimo e diz assim: volta lá para Filemão e passa essa carta para ele. Então Onésimo volta para Filemão e Filemão então lê a carta. E pelo que a gente percebe dentro do próprio texto aqui de Colossenses, Filemão então recebe essa carta, atende o pedido do apóstolo Paulo e recebe então Onésimo de volta ao seu contexto, não apenas como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. O que é que a gente aprende sobre Onésimo? Onésimo é o escravo que foi transformado pelo poder do Evangelho. Ele é alguém que era escravo, ladrão, fugitivo, mas alcançado por Cristo. Redimido por Cristo. Alcançado por essa graça maravilhosa de Cristo Jesus. Acolhido por Cristo, mas além de ter sido acolhido por Cristo, foi acolhido também por Paulo. Foi acolhido pela igreja. Não é? O texto aqui diz, no versículo de número 9, irmãos, de Colossenses 4, que Onésimo, o texto diz, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Onésimo, então, era membro da igreja em Colossos. Alguém, então, recebido pela igreja, se tornou membro da igreja, participante dos trabalhos da igreja e companheiro ministerial fiel do apóstolo Paulo. Olha que coisa maravilhosa, né? O que é que a gente aprende? Qual é a lição que a gente tem aqui? É o poder restaurador do nosso Senhor e Salvador Jesus, que consegue nos transformar em novas criaturas pelo poder que Ele tem. Paulo mesmo chegou a declarar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho transforma, o Evangelho liberta, exaltado seja o nome do Senhor. Mas existe uma aplicação para nós. A aplicação é como é que nós podemos acolher aqueles a quem Deus transforma. Como podemos acolher aqueles a quem o Senhor manifesta o seu poder transformador? Que lição a gente tem aqui, né? Paulo, então, cita Onésimo na sua carta em Colossenses. Dá para seguir? Lembrando do exercício, viu? Vai tentando aí. Eu sei que são pontos rápidos na vida de cada um desses irmãos que a gente está estudando, mas vai tentando aí se identificar com um ou com mais deles. Ou talvez, quem sabe, qual a situação em que a gente precisa dizer assim, puxa vida, Senhor, eu preciso mudar para ser assim, não é? Mudar para ser assim. Como Tíquico, por exemplo, um servo digno de confiança no cumprimento da missão que foi dada, e, no caso de Onésimo, da nossa necessidade de acolher aqueles que são transformados pelo poder salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos para o próximo. Versículo de número 10, o texto fala sobre Aristarco. Olha o texto aí, versículo 10 de Colossenses 4. Então temos dois nomes aí, né? Dentro do versículo 10. O primeiro que a gente trabalha é Aristarco. Mais duas referências sobre Aristarco. Atos, capítulo 19, versículo 29. E Atos, capítulo 27, versículo 2. Muito bem. Qual é o perfil aí de Aristarco, então? Região da Macedônia. De qual cidade? Tessalônica. O texto que o Sebastião acabou de ler mostra isso para a gente. Macedônio de Tessalônica. Paulo escreveu duas cartas à igreja aos Tessalonicenses. Aristarco, então, era macedônio de Tessalônica.
Esses dois textos bíblicos de Atos mostram Aristarco acompanhando Paulo em momentos difíceis. O texto de Atos, capítulo de número 20, que a gente leu, 19, 29, é o apóstolo Paulo em Éfeso. E a situação para ele não ficou nada boa ali. O pessoal não estava sorrindo para Paulo lá em Éfeso, não. Chegou o momento do ministério do apóstolo Paulo em que as pessoas queriam realmente destruir a vida dele e dos companheiros de ministério ali. Aristarco foi um dos que foi preso, que foi arrastado pelo povo. Ok? Então, olha o momento em que Aristarco está juntamente com o apóstolo Paulo. A outra situação, que é o texto que o diácono Sebastião leu, mostra o apóstolo Paulo vivendo uma outra situação difícil e Aristarco estava presente. Eles estavam em um navio. O que é que Paulo estava fazendo nesse navio em Atos 27? Preso, indo para Roma. Ele alegou, ele apelou para César nos seus julgamentos ali, e aí ele tinha que ser levado para Roma, então ele estava preso. E essa situação aí de Paulo no navio não foi uma situação nada boa, porque a gente sabe que no final de tudo, uma tempestade, né? Um vento forte bateu naquele navio que despedaçou tudo, sobrou nada da embarcação. Deus preservou a vida de todos, porque falou para Paulo que ele daria para Paulo todos daquele navio. Ninguém morreu, exaltado seja o nome do Senhor, mas o navio foi destruído. Um vento forte chamado Euroaquilão bateu para lá e para cá, para lá e para cá, e eles rodaram naquele mar bravio por tudo quanto é lado, mas o navio foi destruído, repito a falar, mas Deus salvou, poupou a vida de todos. Aristarco estava lá. É o nome que a gente lê e, lógico, na maioria das vezes passa por nós despercebido, porque o personagem que destaca para a gente naquele navio é Paulo, e a ação de Deus na vida dele. Mas o texto mostra que Aristarco estava lá. Nessas duas situações, Aristarco, então, é um companheiro na adversidade, na luta, nos momentos difíceis, nos momentos aí de grande perseguição. É claro que Aristarco não era o único companheiro de Paulo presente em momentos de adversidade. Mas Paulo cita Aristarco aqui no versículo de número 10 de Colossenses, capítulo 4. Aristarco dando uma saudação para a igreja em Colossos. Qual é a lição? Aristarco é um exemplo de lealdade em tempos difíceis. Ele estava presente quando muitos teriam abandonado Paulo. Aristarco estava naqueles dois momentos. Qual é a aplicação que a gente faz? É uma pergunta. Estamos dispostos a permanecer ao lado dos outros, mesmo quando isso implica riscos e desconfortos? A gente tem essa disponibilidade de conseguir permanecer ao lado dos outros, usando especificamente o que Paulo viveu lá, né, no navio, né? Quando o barco está afundando. E essa é a questão de Paulo no navio, né? Quando o barco está afundando, a gente consegue ser um Aristarco? É uma lição que a gente tira, que a gente para, que a gente medita. Exaltado seja o nome do Senhor. Vamos em frente? Próximo irmão nosso em Cristo Jesus, citado por Paulo aqui em Colossenses, é Marcos. Já foi lido aí no versículo de número 10. Marcos tem uma história interessante para a gente, dentro das Sagradas Escrituras. Alguns textos se destacam, né? Além de Colossenses 4:10, a gente tem Atos 13:13, ok? Vejam aí, João, né? João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Agora vamos para Atos, capítulo 15, do 36 ao 40. O outro texto é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Marcos é conhecido também como
João Marcos. Então, o texto de Atos, capítulo 13, versículo 13, quando fala sobre João, é esse mesmo personagem de Atos 15 e de 2 Timóteo 4, João Marcos. Qual a ideia de João Marcos aqui nesses textos? Lá em Atos 13, 13, ele estava iniciando uma viagem missionária com Paulo e Barnabé. E era a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Mas algo aconteceu, e aí o texto não relata para a gente exatamente o que foi, capítulo 13, versículo 13, mas o texto mostra que Marcos desistiu da coisa. Ele não quis mais seguir com essa viagem missionária. Paulo não gostou disso de jeito nenhum. Ficou nada satisfeito com essa situação. A viagem missionária aconteceu. A primeira viagem missionária foi concluída. Ao concluir a primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo chamou Barnabé para fazer uma visita naquelas cidades onde eles já tinham pregado o evangelho, para ver como é que estava a situação dos irmãos. Era a conclusão da primeira viagem missionária. E a partir daí se preparar para o início da segunda viagem missionária. Ao programar o início da segunda viagem missionária, eles pensaram, quem a gente chama para caminhar conosco? Barnabé, primo de João Marcos, diz, Marcos vai com a gente. Eu estou agora em Atos 15. Paulo diz, não vai não. Porque Paulo entendeu que não era correto que João Marcos fizesse a segunda viagem missionária, tendo em vista que ele deu para trás na primeira viagem missionária. Paulo bateu o pé firme. Barnabé também bateu o pé firme nessa situação. E a Bíblia diz que houve uma desavença entre eles. De tal maneira que Barnabé seguiu com uma viagem missionária e chamou Marcos para estar ao lado dele, e Paulo seguiu por outros rumos e chamou Silas para ser o companheiro de viagem. Assim começa então a questão da segunda viagem missionária. O tempo passa bastante, e a gente chega agora em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo ali já está velho. É o momento em que ele diz, é chegado o dia da minha partida, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, estou bem pertinho de ir para a glória. E aí ele escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele faz menção de Marcos, de João Marcos, e ele diz assim, traz Marcos aí para perto de mim, porque ele é muito útil para o meu ministério. Olha a trajetória. De alguém que teve um começo turbulento no ministério, cheio ali das interrogações, de dar o pé para trás, de não querer mais fazer, de não querer seguir mais em frente, mas no final de tudo, a gente tem um homem que está junto com o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor. É alguém que foi redimido, é alguém que foi restaurado, é alguém que foi renovado. É um crente salvo em Cristo Jesus, que teve as suas caminhadas erradas aí, que machucou, que magoou, que feriu, mas que pela graça de Deus foi restaurado. Alguém muito querido pelo apóstolo Pedro, primo de Barnabé, e foi usado por Deus para escrever um evangelho. O evangelho de Marcos. Olha como Deus age. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a lição que a gente tira aqui? É que o Senhor, nosso Deus, oferece oportunidades para superar as nossas falhas. E aí a aplicação vai lá para a atitude de Paulo. Vai lá para a atitude de Paulo. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir o álbum Amado Timóteo, eu aconselho, ouçam.
amado Timóteo, é música e pregação. Pregação e música. Muito gostoso de ouvir e muito edificante. E o autor, ele cita essa questão aqui para dizer assim, às vezes a gente é como Paulo, aquele homem ali meio que intransigente, forte, e dizer assim, não vai comigo mais não. Né? Mas ao mesmo tempo é um homem, Paulo é um homem que tem um coração que consegue ser quebrantado pelo Senhor e dizer assim, eu preciso de João Marcos comigo. Então a lição que a gente tem diante desse texto é se nós estamos dispostos a perdoar e dar uma segunda chance. Não é? Perdoar e dar uma segunda chance. Nem sempre fácil. Nem sempre fácil. Mas com certeza sempre necessário. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos seguir? Volta lá para Colossenses. E aí, já estudamos sobre quantos? Quais foram? Qual é o próximo? Não. Versículo 11. Jesus, conhecido por justo. Às vezes a gente pode pensar assim, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Mas aqui, nesse 11 aqui, não é Jesus o nosso Senhor e Salvador. É um outro Jesus. É um irmão nosso em Cristo Jesus. Vocês sabiam que o nome Jesus era o nome comum na Palestina? É um nome comum. Não era apenas o nosso Senhor e Salvador que tinha esse nome, era um nome comum. Era muito comum as pessoas, os pais, registrarem os seus filhos com esse nome, porque o nome Jesus significa Deus é a salvação. E ao registrar seus filhos com o nome Jesus, eles estavam esperando o cumprimento da promessa, da vinda do Messias, a salvação de Deus para o seu povo Israel. Então, tinha mais nome Jesus por lá, viu? E aqui, Paulo cita Jesus, conhecido por justo. A gente percebe que ele era judeu convertido, porque o texto diz, os quais são os únicos da circuncisão, e aí é por isso que a gente percebe que ele é judeu, porque o judeu é quem se circuncidava, os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. A grande questão desse nosso irmão aqui, Jesus, conhecido por justo, é que nós não temos outras referências bíblicas sobre ele. Marcos, a gente leu algumas aqui, né? Tem até um evangelho inteiro escrito por ele. Mas Jesus, conhecido por justo, o texto, a Bíblia não apresenta muito. É alguém mais discreto diante do contexto cristão. Discreto, mas isso não significa que não desempenhasse um papel de destaque, um papel de grande importância, um papel, inclusive, essencial, porque Paulo diz assim, coopera pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Então, irmãos, o que é que a gente aprende com Jesus, conhecido por justo? É que nem todos os servos de Deus têm aquele papel de destaque. Nem todos. Nem todos dentro de uma igreja têm aquele cargo, aquele papel, aquela função em que se destaca. Se destaca não no sentido de ser mais importante do que os outros, porque não há dentro do reino de Deus ninguém mais importante do que o outro. Jesus é sim
o Senhor. Ele sim é mais importante do que todos nós. Mas todos nós somos servos. Somos servos. Até alguns discípulos de Jesus queriam ali que fossem considerados como mais importantes, né? E Jesus diz, não, aquele que é maior tem que ser aquele que serve. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mas é claro que existe dentro da igreja pessoas que estão dentro de uma posição que é destacada. É destacada. Alguém que exerce algum tipo de liderança é mais facilmente vista por toda a igreja. Mas tem muita gente dentro da igreja que não tem ali aquele cargo, aquela função, né, de proeminência, de destaque. Nem todos os servos de Deus têm esse papel de destaque, mas todos são essenciais. O que a gente aprende lá em Coríntios 12, que nenhum membro do corpo pode dizer ao outro que não precisa dele, mas todos são essenciais, importantes, necessários, porque todos eles foram colocados por Deus. Então, assim, irmãos, o ministério que a gente realiza, a obra que a gente realiza, a gente tem que dizer assim, Senhor, eu sei que ela é importante. Eu sei que ela é importante. Eu não sou o presidente disso, o diretor disso, o líder disso, mas eu sou servo de Deus e realizo uma obra que é de grande importância para o reino do Senhor. E como Edésia disse, né? De ser isso, de ser lenitivo, de ser alguém que consegue estar junto de alguém para trazer essa graça, esse descanso necessário na vida de outros. Louvado seja o nome do Senhor. Não? Paulo então diz que eles têm sido o meu lenitivo. Vamos em frente? Qual é o próximo? Versículo 12. Epáfras. Senhor. Veja que Paulo dá um destaque sobre Epáfras aí. Ele diz que é membro também, né? Que é dentre vós. Então Epáfras ali é alguém que está dentro da igreja em Colossos, né? É um servo de Cristo Jesus que se esforça continuamente pela igreja. E Paulo dá um detalhe aí que eu quero puxar para a gente. Qual era o esforço que Epáfras fazia aí? E ele fazia isso nas orações. Ele orava, ele era firme nas orações pela igreja em Colossos, querendo que a igreja em Colossos ficasse perfeita e plenamente convicta em toda a vontade de Deus. Epáfras, então, era servo de oração. Olha o versículo 7 do capítulo 1. Era conservo do apóstolo Paulo e era também fiel ministro. Exaltado seja o Senhor. Epáfras, então, era alguém que exercia liderança na igreja em Colossos, mas ele exercia também influência e liderança nas outras duas cidades vizinhas, que tinham igrejas também, que era Laodiceia e Hierápolis. No início de tudo dos nossos estudos, a gente meditou um pouco sobre essas duas cidades, e aí a gente viu que elas ficam ali aproximadamente entre 10, no máximo 16 quilômetros de distância de uma da outra. Elas formam ali uma ligação entre si. Epáfras, então, era servo de Deus que liderava aquele trabalho, né? E ele lutava em oração. E a lição está muito clara aqui para a gente. O poder da oração intercessória e o zelo pelo bem-estar espiritual dos irmãos em Cristo Jesus. É alguém que você olha e diz assim, eu sei que fulano é de oração. Está em oração. Está em busca na presença do Senhor. Né? É alguém cujo ministério é esse, cuja função é essa. Que não se destaca, como Jesus o justo, né? Que não se destaca tanto em termos de liderança,
mas que exerce uma função importantíssima porque está de coração dobrado continuamente diante do Senhor, pedindo a graça de Deus em favor da igreja. Joelhos dobrados, coração quebrantado na presença do Senhor. Exatamente. Era um homem que orava, era ministro, era alguém que instruía na palavra do Senhor, mas também era um homem que orava, que buscava a presença do Senhor. E a aplicação é essa, da nossa necessidade de lutar em oração pelas necessidades espirituais da igreja. Amém? Epáfras era um servo em oração. Próximo, irmãos, está no versículo 14. Só um destaque, ó. Verso 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Né? Epáfras preocupado com essas três igrejas. Verso 14. O que é que diz? Quem é Lucas? Paulo diz aí? O médico amado. O que mais a gente sabe sobre Lucas? Escreveu o Evangelho, que leva o nome dele, e escreveu também Atos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Outro texto para a gente sobre Lucas é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. A gente já leu esse texto quando fala sobre Marcos, mas a gente volta a ler agora para citar Lucas. 2 Timóteo 4, 11. Somente Lucas está comigo. Como eu disse, 2 Timóteo é Paulo, o velho apóstolo. E quem é que está com ele ali? Lucas, um médico. Um médico. Lucas é alguém que, de alguma forma, deixa sua carreira para se dedicar em missões. Para servir a igreja. E que permanece fiel até o final da vida do apóstolo Paulo. Olha que coisa interessante isso. Ele tem profissão, ele tem formação, ele tem formação superior, ele exercia a medicina, mas ele entendeu que amar a igreja, cuidar da igreja, cuidar dos missionários, era algo que Deus estava chamando para ele fazer. E o que é que ele faz então? Ele usa a profissão para servir ao rei. Isso tem lições muito, muito importantes para a gente. A gente tem exemplos de missionários que literalmente abandonaram as suas profissões, as suas profissões para servir a Deus. Assim como a gente tem missionários, e aí não vamos pensar apenas um povo distante, vamos pensar na gente, em mim e em vocês, queridos irmãos. Que temos também as nossas profissões, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, e que elas podem e devem ser usadas para a glória de Deus. Aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo, a capacitação que nós adquirimos, foi Deus que permitiu que adquiríssemos. E isso precisa ser usado de tal maneira que o nome do Senhor seja engrandecido, seja glorificado. Amém? É isso que a gente vê aqui com Lucas. Né? Ele usa talentos profissionais no serviço do reino de Deus. E ele é fiel nisso. Exaltado seja o Senhor. Ensina bastante a gente manter aquela ideia bíblica de que a vida cristã ela é em qualquer lugar. Não é aquela ideia de que
ser cristão é igreja, fora de igreja não é. Não. A nossa vida é a vida cristã. Então, a profissão que temos, o trabalho que nós exercemos, isso precisa ser feito realmente para a glória do Senhor e para a edificação da igreja de Cristo. Amém? Então, a pergunta como aplicação é: estamos dedicando os nossos dons e habilidades ao reino de Deus? Isso é mordomia. Mordomia. A ideia de que Deus é o Senhor de tudo e nós somos os mordomos. Mordomo é aquele que cuida de algo que não é seu. Nós somos os mordomos. E aí existe a mordomia de tudo na vida, inclusive dos dons e talentos. Os talentos que temos, a profissão que exercemos, ela pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos disso. Lucas, então, nos dá um exemplo muito grande de dedicar a profissão para a glória do Senhor. Quem vem depois? Demas. Quem é Demas, meus queridos irmãos? Filemão capítulo 1, aliás, versículo 24, né? Filemão é um capítulo, então Filemão 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Vejam que aí em Filemão, Paulo repete esses nomes, né? Esses nomes que ele já citou em Colossenses. Demas está aí novamente, ó, na carta a Filemão, citado como um colaborador de Paulo. Agora vejam 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Com certeza, a ordem cronológica dessas cartas coloca 2 Timóteo como a última que Paulo escreveu. Não temos registro de nenhuma outra carta escrita por Paulo depois dessa. Ele escreve 2 Timóteo e depois glorifica a Deus com a sua morte. Então, o que ele cita sobre Demas aí? Ele se perdeu. Demas, tendo amado o presente século, abandonou. Demas é o homem que se perdeu. É o homem que abandonou a fé. Ele saiu. Exatamente. Agora é interessante, porque olha o que Paulo fala sobre Demas a Filemão e também na carta aos Colossenses. Colaborador. Homem que estava junto dele em todos os momentos. Mas agora em 2 Timóteo, Paulo diz assim, Demas é um homem que amou o presente século. No capítulo de número, no versículo de número 4, perdão, 2 Timóteo 4,10, Paulo também cita outras pessoas, não cita? Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Demas amou o presente século. Crescente e Tito são citados aí como pessoas que não estão com Paulo. Mas não é que eles abandonaram a fé. É porque eles foram para outras regiões seguindo, fazendo a obra do Senhor. Estavam firmes. Louvado seja o Senhor. Mas Demas não. Demas, ele começou como colaborador de Paulo, mas depois ele é citado como alguém que amou o mundo e abandonou o apóstolo. Abandonou a Deus, abandonou a obra do Senhor. Olha a lição que a gente tem. Olha como a trajetória de Demas consegue trazer para a gente uma advertência. Aquele que está em pé, cuide para quê? Para que não caia. Se nós tirarmos o foco de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, se a gente confiar em nós mesmos, se a gente amar mais o mundo do que a Deus, infelizmente, o final disso não vai ser nada bom. Né?
Só que um detalhe também importante aqui é que é claro que Demas não é um super-homem, não era um super-homem. Nem Paulo era um super-apóstolo. Mas pelo menos dá para a gente parar para pensar assim. Olha ao lado de quem Demas vivia. Entendem, queridos? Olha ao lado de quem Demas vivia. Olha com quem é que Demas trabalhava. Olha de quem Demas era colaborador. Será que era alguém que tinha capaz de chegar para Demas e dar um conselho bíblico? Uma orientação bíblica? Capacidade de orar, de caminhar junto, de amar, de abençoar Paulo, o apóstolo? Então, Demas foi alguém que foi acompanhado, foi cuidado, foi pastoreado por um homem realmente de Deus. Mas mesmo assim, caiu. Como eu disse, Paulo não era super apóstolo, não existe super apóstolo, não existe super servo, não existe super pastor, não existe grande homem de Deus. Alguém um dia chamou um pastor para pregar e ao apresentar esse pastor para a igreja, ele disse, o dirigente do culto disse, agora está conosco e vai nos trazer a palavra, fulano de tal, o grande servo de Deus. E aí aquele pastor, ao pegar o microfone, cumprimentou a igreja, saudou a igreja, disse, irmãos, eu só quero trazer um detalhe aqui para a gente. Se é grande, não é servo. Se é servo, não é grande. Somos apenas servos. Basta o servo ser como o seu Senhor. Então, Demas nos dá lições, com certeza. E a aplicação é, quais são as áreas de nossa vida onde estamos mais vulneráveis a perder o foco? Quais são as áreas onde a gente tem mais vulnerabilidade, onde somos mais fracos e tendenciosos a perder o foco que é Cristo, deixar de olhar para Jesus? Demas, fazendo o que não devia, consegue, através do texto sagrado, nos mostrar o que a gente deve fazer. Não tirar o foco de Jesus por nada nesse mundo. Amém? Vamos seguir, voltar para Colossenses. Colossenses, capítulo 4, versículo 15, tem mais um nome aí. E a igreja que ela hospeda em sua casa. Então, Ninfa é uma irmã em Cristo Jesus. E a igreja que ela hospeda em sua casa. Ninfa, então, é mencionada como alguém que abriu a sua casa para a reunião da igreja. E aí, assim, lembrando do contexto do Novo Testamento, não era para que acontecesse um culto de oração só, e depois, só Deus sabe quando outro culto de oração ia acontecer lá. A igreja funcionava nos lares. A casa de Ninfa, então, era uma casa aberta para a pregação do Evangelho, para culto ao Senhor, para dedicação em adoração ao Senhor nosso Deus. Ninfa, então, era uma irmã hospedeira da igreja. Qual é a lição que a gente tem? A necessidade de pararmos para pensar na possibilidade das nossas casas serem instrumentos para o reino de Deus. Lugares onde o nome do Senhor há de ser exaltado, há de ser glorificado, não apenas por nós que moramos ali na nossa casa, mas para que outras pessoas possam encontrar na nossa casa um espaço aberto de louvor, de adoração, de pregação,
de exposição das Sagradas Escrituras. Hoje, não tem a necessidade de que a igreja aconteça na casa do irmão. Mas é possível que a casa de qualquer um de nós possa ser utilizado para que um trabalho possa acontecer. Um momento organizado pela própria igreja para que haja evangelização, edificação, salvação de pessoas vizinhas nossas. Isso exige requer um coração muito disposto a fazer. Porque sabemos das dificuldades para tudo isso. A dinâmica é diferente. Abrir a porta da casa para uma reunião semanal, quinzenal ou mensal tem as suas dificuldades. Mas olha como eu já mostro outras possibilidades, que não necessita ser uma reunião semanal. Quem sabe uma reunião mensal, de levar pessoas para casa e dizer assim, é um momento nosso de pregação do Evangelho e edificação, e onde pessoas serão salvas e, consequentemente, agregadas à igreja local para a glória do Senhor. Então, essa é a aplicação que a gente tem através da vida da irmã Ninfa. Amém? Voltando aqui para Colossenses, e aí, você já se identificou aí com alguém? Responde aí para você, viu? Alguém desses irmãos nossos aqui chamou mais a sua atenção do estilo de vida dele? Antes do próximo irmão, que é o último que a gente vai estudar, né? Nós temos o versículo de número 16. Eu quero trazer apenas um detalhe para a gente aqui. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Eu disse uma coisa, mas tem duas. A primeira delas, a carta escrita para a igreja em Colossos não ficou exclusivamente dentro da igreja de Colossos. Ou seja, a doutrina que serviu para a igreja em Colossos também serviu para a igreja em Laodiceia. É o texto aqui. Essa é a questão maravilhosa da Bíblia. Não é aquela carta só para aquele povo, só para aquela pessoa. Você tem a carta de Paulo a Filemon. Aí alguém pode dizer, pastor, não foi só para ele, para que para a gente? Mas as lições que a gente tem, os princípios bíblicos que a gente tem na carta de Paulo a Filemon, pela graça de Deus, é uma carta destinada a todos. Nós temos cartas pastorais, carta de Paulo a Tito, 2 cartas de Paulo a Timóteo. Aí a gente diz, não, isso aqui só é para pastor. Não, não é. É a carta de Deus para o povo. É a carta de Deus para o mundo. É a palavra do Senhor para todos aqueles que precisam ouvir essa palavra. Amém? A Bíblia não é apenas para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. A palavra do Senhor é para todos. Exaltado seja o nome do Senhor. Então a carta aos Colossos era para ser lida pela igreja em Laodiceia. O outro detalhe é, a carta de Laodiceia deve ser lida também por vocês, irmãos em Colossos. Aí você vai para a Bíblia e não tem uma carta de Paulo à igreja em Laodiceia. E aí você pergunta, e aí? Aí a gente fica dentro de uma interrogação histórica que até hoje estudioso nenhum conseguiu dizer assim e fechar a ideia, é exatamente isso. Alguns chegam a dizer que essa carta de Paulo escreveu uma carta para a igreja em Laodiceia, mas essa carta ela se perdeu. Alguns chegam a trabalhar isso. Existe uma carta apócrifa à igreja em Laodiceia, cujo estilo é parecido com o estilo de escrita do apóstolo Paulo. Mas presta atenção, eu já estou dizendo, é uma carta apócrifa.
O termo apócrifo significa espúrio, ou seja, uma carta que não é divina, que não foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas alguns estudiosos que consideram as cartas apócrifas como cartas válidas, terminam a colocar essa como uma carta escrita por Paulo. Mas isso não faz nenhum sentido. Ok? Então, no máximo, a gente consegue trabalhar o seguinte: Paulo cita a existência dessa carta, mas nós não temos como dizer nenhum conteúdo sobre ela. De fato, que as cartas que o Senhor nosso Deus quis que tivéssemos à nossa disposição, Ele preservou cada uma delas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A Bíblia é completa. A Bíblia é completa. Os 66 livros são suficientes para a gente. Aí a gente segue então agora para o nosso último nome, que está no versículo de número 17. Quem é? Arquipo. Arquipo, né? Atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprir. Filemão 2, olha o que diz aí. Companheiro de luta. Homem de batalha aí juntamente com o apóstolo Paulo. Amém? Só que o detalhe que a gente tem sobre ele aqui, no versículo 17 de Colossenses 4, é uma advertência. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Irmão Arquipo, você tem um ministério que Deus te deu. Você tem que cumprir. Atenta para isso. Abre os olhos para isso. Paulo sabia o que tinha acontecido. Nós não sabemos. Paulo só diz, atenta para cumprir. A gente fica, o que foi que aconteceu, Senhor? O que foi que aconteceu com aquele irmão? Nós não sabemos o que aconteceu, mas sabemos o que Paulo gostaria que acontecesse. Cumpra o ministério. Cumpra o ministério. Cumpra com fidelidade aquilo que o próprio Senhor colocou em suas mãos. Pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de vocês. Situações em que a gente vai dizer assim, agora não dá mais. Estou desistindo desse negócio. Estou desistindo de servir a Deus, de trabalhar para Deus, de fazer isso, de fazer aquilo. Aí a gente precisa parar para pensar. Quem colocou em nossas mãos esse ministério? Nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. Cumpra cabalmente o teu ministério. Essas foram palavras de Paulo para Timóteo. E aqui para Arquipo cumpra com o ministério que você recebeu do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E aí? São 10, né? São 10. São 10 irmãos nossos em Cristo Jesus. Demas foi aquele que abandonou, olhou para o mundo, como uma mulher lá no Antigo Testamento que olhou para trás e virou estátua de sal. A mulher de Ló, perdão. Paulo então conclui essa carta dizendo assim, a saudação é de próprio punho. Paulo, ele trabalha isso interessante, porque tem outras cartas que Paulo ele trabalha como alguém que é o seu secretário, alguém que está ali escrevendo. Mas aqui ele está dizendo assim, a saudação é de próprio punho, é como se ele pegasse a pena, não a caneta, na época não existia, mas a pena, olhasse na ponta ali com a tinta e escrevesse, colocasse ali o nome dele. Paulo, fui eu que realmente escrevi essa carta para vocês e eu estou saudando. E aí ele faz duas referências para terminar essa carta. Primeiro ele diz, lembrai-vos das minhas algemas. Ele estava preso quando escreveu. Lembrai-vos das minhas algemas. Mas ele não diz isso com pesar, com dor.
porque ele sabia que ele era prisioneiro do Senhor. Ele sabia que as algemas estavam sempre resultando em honra e glória ao Senhor. E ele termina falando sobre a graça. A graça seja convosco. Graça, favor imerecido, de um homem que imerecidamente foi salvo, porque estava perseguindo a igreja de Deus quando foi alcançado, e de um homem que abriu mão de tudo para servir ao Senhor. Ele está preso, mas o seu coração está cheio de graça, e ele consegue transmitir essa graça maravilhosa de Deus para a igreja. Que Deus nos abençoe grandemente, dia após dia, e que possamos, sempre que meditarmos nesse livro sagrado, nessa carta maravilhosa de Colossenses, a gente possa pegar o cerne que ela traz para a gente. Jesus é suficiente. Deus abençoe, irmãos.